É imperativo nas batalhas da vida ser capaz de comunicar suas ideias para as pessoas, ser capaz de alterar o comportamento delas. Comunicação é uma forma de guerra. Seus inimigos estão na defensiva, eles querem ser deixados em paz com seus preconceitos e crenças pré-existentes. Quanto mais você penetra em suas defesas, quanto mais você ocupa o espaço mental deles, melhor é a sua comunicação. Em termos verbais, a maioria das pessoas trava uma espécie de guerra medieval, usando palavras, apelos e pedidos de atenção como achas e porretes para bater na cabeça das pessoas. Mas sendo tão diretas, elas só tornam seus alvos mais resistentes. Em vez disso, você precisa aprender a lutar indiretamente e de forma não convencional, induzindo as pessoas a baixarem suas defesas, atingindo suas emoções, alterando a experiência delas, atordoando-as com imagens, símbolos poderosos e pistas sensoriais viscerais. Ao levá-las de volta àquele estado infantil quando eram mais vulneráveis e fluidas, a ideia comunicada penetra fundo por trás de suas defesas. Como não está lutando do modo comum, você tem um poder em comum. O monge Ryokan pediu ao mestre Zen Bukyan uma explicação sobre os 4 mundos Dharma. Bukyan disse: para explicar os 4 mundos Dharma não é preciso muita conversa. Ele encheu uma xícara branca com chá, bebeu, e quebrou a xícara em pedaços bem na frente do monge, dizendo: entendeu? O monge disse: obrigado pelo ensinamento aqui e agora. Penetrei direto no reino de princípio e evento. Trevor Legge, Samurai Zen, The Warrior Arms, 1985. A inteligência superior. Em 1498, Nicolau Maquiavel, aos 29 anos, foi nomeado secretário da segunda chancelaria de Florença, que administrava as relações exteriores da cidade. A escolha era inusitada. Maquiavel era de família relativamente simples, não tinha experiência política e lhe faltava um diploma em leis ou outra qualificação profissional. Ele tinha um contato no governo florentino, entretanto, que o conhecia pessoalmente e via nele um grande potencial. E na verdade, ao longo dos anos seguintes, Maquiavel se destacou de seus colegas na chancelaria por sua incansável energia, seus relatórios incisivos sobre questões políticas, e seus excelentes conselhos a embaixadores e ministros. Ele ganhou atribuições de prestígio, viajando por toda a Europa em missões diplomáticas a várias partes da Itália para se encontrar com César Borgia, a fim de investigar as impiedosas intenções do estadista com respeito a Florença, a França para falar com o rei Luís XII, a Roma para conferenciar com o Papa Júlio II. Ele parecia estar no início de uma carreira brilhante. Mas nem tudo estava indo bem na vida profissional de Maquiavel. Ele se queixava com seus amigos do baixo salário da chancelaria, ele também se descrevia fazendo todo o trabalho duro em várias negociações, só para ver algum ministro poderoso mais antigo ser trazido a bordo no último momento para terminar o trabalho e ficar com o crédito. Muitos acima dele, ele dizia, eram idiotas e preguiçosos, indicados para as posições que ocupavam em virtude de berço e conexões. Ele estava aprimorando a arte de lidar com estes homens, contou aos amigos, descobrindo um jeito de usá-los em vez de ser usado. Antes da chegada de Maquiavel à chancelaria, Florença tinha sido governada pela família dos Médici que, em 1494, fora deposta depois que a cidade se tornou uma república. Em 1512, o Papa Júlio II financiou um exército para tomar Florença à força, derrubar a república e recolocar os Médici no poder. O plano teve êxito, e os Médici assumiram o controle, graças a Júlio.
Semanas depois, Maquiavel foi mandado para a prisão, vagamente implicado em uma conspiração contra os Médici. Ele foi torturado, mas recusou-se a falar, fosse sobre seu próprio envolvimento ou sobre o de outras pessoas. Solto em março de 1513, ele se retirou em desgraça para uma pequena fazenda de propriedade de sua família a poucos quilômetros de Florença. Maquiavel tinha um grande amigo chamado Francesco Vettori, um homem que conseguira sobreviver à mudança de governo e cair nas graças dos Médici. Na primavera de 1513, Vettori começou a receber cartas nas quais Maquiavel descreve a sua nova vida. De noite ele se fechava em seu estúdio e conversava mentalmente com grandes figuras da história, tentando descobrir os segredos de seu poder. Queria refinar o muito que ele mesmo já havia aprendido sobre política e a arte de governar. Escreveu a Vettori, estava redigindo um pequeno panfleto chamado de Principatibus, mais tarde denominado O Príncipe, onde mergulho o mais fundo que posso nas ideias sobre este assunto, discutindo a natureza do governo principesco, que formas assume, como estas são adquiridas, como são mantidas, como são perdidas. O conhecimento e conselhos comunicados neste panfleto seriam mais valiosos para um príncipe do que o maior exército. Talvez Vettori pudesse mostrá-lo a um dos Médici, a quem Maquiavel teria muito gosto em dedicá-lo. Ele poderia ser muito útil para esta família de novos príncipes. Podia também ressuscitar a carreira de Maquiavel, pois ele estava desanimado em seu isolamento da política. Vettori entregou o artigo a Lorenzo de Médici, que o aceitou com bem menos interesse do que dedicou a 2 cães de caça que recebeu de presente na mesma ocasião. Na verdade, o príncipe deixou perplexo até Vettori. Seus conselhos eram às vezes muito violentos e amorais, mas a linguagem era bastante moderada e prosaica, uma mistura estranha e incomum. O autor escreve a verdade, mas era um pouco atrevido demais. Maquiavel também enviou o manuscrito a outros amigos, que também ficaram sem entender lá muito bem. Talvez a intenção fosse uma sátira. O desdém de Maquiavel por aristocratas com poder, mas sem cérebro, era conhecido em seu círculo de amizades. Não demorou muito e Maquiavel escreveu outro livro, mais tarde conhecido como Os Discursos, uma filtragem de suas conversas com amigos desde que caíra em desgraça. Uma série de meditações sobre política. O livro continha alguns dos mesmos conselhos violentos de sua obra anterior, mas eles eram mais voltados para a constituição de uma república do que para os atos de um único príncipe. Nos anos seguintes, Maquiavel foi lentamente recuperando as simpatias e pôde participar dos assuntos florentinos. Ele escreveu uma peça, Mandragola, que, embora escandalosa, foi admirada pelo Papa e encenada no Vaticano. Ele também recebeu a encomenda para escrever uma história de Florença. O Príncipe e os Discursos continuaram inéditos, mas circulavam em manuscritos entre os líderes e políticos da Itália. Sua audiência era pequena e, quando Maquiavel morreu em 1527, o ex-secretário da República parecia destinado a retornar à obscuridade de onde saíra. Depois da morte de Maquiavel, entretanto, aquelas suas 2 obras inéditas começaram a circular fora da Itália. Em 1529, Thomas Cromwell, o ardiloso ministro de Henrique VIII da Inglaterra, conseguiu se apossar de uma cópia de O Príncipe e, ao contrário do mais volúvel Lorenzo de Médici, leu atentamente. Para ele as anedotas históricas do livro tornavam a leitura animada e divertida. A linguagem simples não era bizarra, mas agradável. Mais importante, os conselhos amorais eram de fato indispensáveis. O autor explicava não apenas o que um líder tinha de fazer para garantir seu poder,
mas também como apresentar suas ações ao público. Cromwell não pôde deixar de adaptar as opiniões de Maquiavel em seus conselhos ao rei. Publicado em vários idiomas nas décadas que se seguiram à morte de Maquiavel, O Príncipe aos poucos se espalhou por todos os cantos. Com o passar dos séculos, ele adquiriu vida própria, na verdade, uma vida dupla, amplamente condenado como amoral, mas avidamente lido em particular por grandes figuras políticas através dos tempos. O ministro francês cardeal Richelieu fez dele uma espécie de bíblia política. Napoleão o consultava com frequência. O presidente americano John Adams o mantinha ao lado de sua cama. Com a ajuda de Voltaire, o rei prussiano Frederico, o Grande escreveu um tratado com o título Anti-Maquiavel, mas descaradamente praticava ao pé da letra muitas das ideias de Maquiavel. Conforme os livros de Maquiavel alcançavam plateias mais amplas, sua influência se estendia além da política. Filósofos, desde Bacon até Hegel, encontraram em seus escritos a confirmação de muitas de suas próprias teorias. Poetas românticos como Lord Byron admiravam a energia de seu espírito. Na Itália, Irlanda e Rússia, jovens revolucionários descobriram em os discursos uma inspiradora convocação às armas e um plano de ação detalhado para uma sociedade do futuro. Ao longo dos séculos, milhões e milhões de leitores usaram os livros de Maquiavel em busca de inestimáveis conselhos a respeito do poder. Mas poderia ser o contrário. Maquiavel é que tem usado seus leitores. Espalhados por todos os seus escritos e em suas cartas aos amigos, algumas delas descobertas séculos após sua morte, estão sinais de que ele refletiu profundamente sobre a própria estratégia de escrever e o poder que exerceria depois de morto, infiltrando suas ideias indiretamente e em profundidade nas mentes de seus leitores, transformando-os em discípulos involuntários de sua filosofia amoral. Interpretação. Depois de se retirar para sua fazenda, Maquiavel teve o tempo e a distância necessários para pensar profundamente naquelas questões que mais lhe diziam respeito. Primeiro, ele devagar formulou a filosofia política que vinha fermentando havia muito tempo em sua cabeça. Para Maquiavel, o bem supremo era um mundo de mudanças dinâmicas em que cidades ou repúblicas se reordenassem e revitalizassem em movimento perpétuo. A maior calamidade era a estagnação e a complacência. Os agentes da mudança saudável eram o que ele chamava de novos príncipes, pessoas jovens, ambiciosas, meio leões, meio raposas, inimigas conscientes ou inconscientes da ordem estabelecida. Segundo, Maquiavel analisou o processo pelo qual novos príncipes alcançavam o ápice do poder e, com frequência, caíam lá de cima. Certos padrões eram claros: a necessidade de administrar as aparências, de tirar vantagem dos sistemas de crenças das pessoas e, às vezes, tomar atitudes decididamente amorais. Maquiavel ansiava pelo poder de espalhar suas ideias e conselhos. Tendo-lhe sido negado este poder no exercício de cargos políticos, ele partiu para conquistá-lo com livros. Ele converteria os leitores à sua causa, e eles espalhariam suas ideias, mensageiros voluntários ou involuntários. Maquiavel sabia que os poderosos em geral relutavam em aceitar conselhos, em particular de alguém que aparentemente estava abaixo deles. Ele também sabia que muitos daqueles que não estavam no poder talvez se assustassem com os aspectos perigosos de sua filosofia, que muitos leitores seriam atraídos e repelidos ao mesmo tempo.